Olá, bora falar sobre uma das maiores, se não a maior, virada de chave da história do pensamento humano? A gente vai fazer uma viagem lá pra trás pra entender como foi essa passagem do mito pra razão. Sabe, como é que a gente saiu daquelas histórias incríveis sobre deuses e chegou no nascimento da filosofia? É uma transformação que, olha, molda quem a gente é até hoje. Para começar, vamos pensar numa pergunta que está na base de tudo, né? Como é que a gente dá sentido para o mundo? Pensa bem, desde que o mundo é mundo, a humanidade está sempre procurando jeitos, ferramentas diferentes para entender o que está acontecendo ao nosso redor. E o que as fontes que a gente analisou mostram é que não tem um jeito só de entender as coisas. É como se a gente tivesse várias janelas para olhar o mundo, sabe? Cada uma dá uma vista diferente. Tem a janela do mito, a da ciência, a da arte e, claro, a da filosofia. E hoje o nosso papo vai se concentrar em duas dessas janelas, a do mito e a da razão filosófica. Beleza, então, vamos mergulhar de cabeça nisso, começando pelo universo do mito. E aqui, gente, tem um ponto que é fundamental. Quando a gente fala de mito, não é para pensar em mentira, em história da carochinha, nada disso. O mito é uma forma muito específica e muito poderosa de entender o mundo. Olha só que interessante a definição que a gente tem aqui. A própria palavra grega, mitos, vem de mitheio, que significa contar, narrar. E o mito é exatamente isso. É uma grande história, uma narrativa sobre a origem de tudo, do universo, que a gente chama de cosmogonia, e dos deuses, a teogonia. E a verdade do mito, bom, ela não precisa de prova lógica, de argumento. Ela se baseia na fé, na tradição que é passada de geração em geração. E o mais legal é que essas histórias não eram contadas de qualquer jeito, não. Elas seguiam uns padrões, umas estruturas bem claras que faziam todo sentido e eram fáceis de passar adiante. Os grandes poetas gregos, tipo Homero e Hesíodo, usavam basicamente 3 fórmulas para explicar como o mundo funcionava. E que estruturas são essas? Bom, a primeira explicava a origem de tudo por parentesco, tipo uma grande árvore genealógica divina. A segunda botava ordem no mundo através de recompensas e castigos dos deuses. E a terceira mostrava que o que acontecia aqui na Terra era, na verdade, um reflexo das tretas e alianças lá no céu. Vamos dar uma olhada em cada uma delas com mais calma. Esse primeiro padrão é simplesmente fascinante. Pensa só, tudo que existe, mas tudo mesmo. Deuses, pessoas, bichos e até conceitos abstratos como justiça e injustiça, tudo isso nascia de relações, de casamentos entre forças divinas. O exemplo mais clássico que a gente tem é o de Gaia, a Mãe Terra. Primeiro ela cria sozinha Urano, o céu, e depois se une a ele para gerar uma linhagem inteira de novos deuses. Ok, então o mito explicava de onde as coisas vieram. Mas não era só isso. Ele também servia para colocar ordem na casa, estabelecer uma moral, sabe? E como? Através da justiça divina. Cada ação humana tinha uma consequência direta, que vinha lá de cima, dos deuses. E para ilustrar isso, não tem história melhor que a de Prometeu. Então, a história é a seguinte. Prometeu, que era um titã bem amigo da galera aqui da Terra, roubou o fogo dos deuses para dar de presente para a humanidade. Só que, claro, isso teve um preço. E foi um preço altíssimo para os dois lados. Como a gente vê aqui, Prometeu foi condenado a um castigo eterno, terrível. E a humanidade? A gente ganhou a Pandora e a famosa caixa dela, que quando foi aberta liberou todos os males do mundo, inclusive a morte. E chegamos ao terceiro padrão, que é quase uma novela divina. A ideia aqui é que os grandes eventos do nosso mundo, do mundo dos mortais, não passavam de um espelho, um reflexo dos dramas, das fofocas, das alianças e, principalmente, das brigas entre os deuses lá no Olimpo. E o maior exemplo disso, que todo mundo conhece, é a Guerra de Troia. Olha só como a maior guerra da mitologia foi, no fundo, uma consequência de uma briga divina. Tudo começou com uma disputa de beleza entre 3 deusas, Hera, Atena e Afrodite. O príncipe Paris, que foi o juiz, escolheu Afrodite. Como prêmio, ela ajudou ele a raptar Helena. E pronto, começou a guerra. As outras deusas, claro, ficaram furiosas e botaram mais lenha na fogueira. E o mais doido, o resultado das batalhas mudava o tempo todo, dependendo de qual deus ou deusa Zeus e os outros decidiam ajudar naquele dia. Mas aí, algo começa a mudar. Chega um momento, lá pelo século VI a.C., na Grécia Antiga, que uma série de coisas começa a acontecer. Transformações sociais, históricas, que foram, pouco a pouco, abalando as bases desse mundo explicado pelos mitos. E esse abalo abriu uma brecha, um espaço para um jeito completamente novo de pensar. Mas o que exatamente causou essa mudança tão radical? Bom, não foi uma coisa só.
Foi uma combinação de fatores, uma tempestade perfeita. As navegações, por exemplo, colocaram os gregos em contato com outros povos, outras culturas, e eles viram que existiam outros mitos. A invenção da moeda exigiu um pensamento mais abstrato, de cálculo. A escrita foi uma revolução, porque permitiu registrar as ideias, e aí dava para discutir, criticar. E, por fim, a invenção da política, que criou a ágora, a praça pública, onde o que valia não era mais a tradição, mas sim um melhor argumento. E foi nesse caldeirão de mudanças que nasceu um novo tipo de discurso, um que chegou para disputar o lugar do mito. Esse discurso tem um nome: logos. É a palavra grega para razão. A grande sacada do logos era buscar explicações não mais nos deuses, mas aqui mesmo, na natureza, no mundo, usando a observação e o raciocínio lógico. E a diferença entre um e outro é gritante. Dá pra ver bem aqui na comparação. De um lado, o mito. A fonte é a fé, a tradição. A verdade é um dogma, não se questiona. O discurso é uma narrativa sagrada. Do outro lado, o logos. A fonte é a razão, a observação. A verdade está sempre aberta para debate, para crítica. E o discurso vira uma argumentação pública aberta. É aqui, gente, nesse exato momento que nasce a filosofia. Aí a gente pode pensar, ok, então a razão chegou e acabou com o mito, certo? A gente virou seres 100% racionais. A resposta é um gigantesco e sonoro não. Não foi bem assim. O que aconteceu, na verdade, é que o mito se transformou. Ele continua vivíssimo entre nós, só que de outros jeitos. Hoje a gente convive com o que podemos chamar de mitos autênticos, que são aqueles rituais que todo mundo faz junto e que marcam momentos importantes da vida, e também com os mitos fabricados, que são as histórias que a gente cria em torno de certas pessoas ou personagens para que eles virem símbolos de alguma coisa. Isso fica super claro quando a gente olha para o nosso dia a dia. Pensa aí, casamentos, festas de formatura, pular 7 ondinhas no ano novo. Isso são mitos autênticos, rituais que dão um sentido especial para as nossas experiências. Agora, e os super-heróis dos filmes, as celebridades que a gente segue, ou até mesmo certas figuras políticas? Eles são os nossos mitos fabricados. São as figuras que a gente escolhe para representar heroísmo, sucesso, poder. E essa citação aqui, olha, ela resume tudo de forma perfeita. Negar o mito é negar uma das expressões fundamentais da existência humana. Ou seja, o mito não é uma coisa primitiva ou ultrapassada. Ele é parte essencial do que nos faz humanos. Ele preenche um vazio, uma necessidade de significado que, às vezes, só a razão pura não dá conta de preencher. Beleza, vamos juntar as peças desse quebra-cabeça então. A gente viu como funcionava a lógica do mito, e depois como a razão apareceu. A grande conclusão é que um não simplesmente tomou o lugar do outro. Não foi uma substituição, foi uma adição. E o que sobrou para nós foi uma herança super complexa, mas fascinante. Então, o resumão da ópera é este. A gente vive com uma herança dupla. Não jogamos um fora para ficar com o outro. A gente usa o logos, a razão, para tudo que é prático, para ciência, para tecnologia, para organizar nossa sociedade, mas a gente continua precisando do mito, das histórias, dos rituais, para dar sentido, para dar um propósito maior para nossa vida. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente levar para casa. Se a gente parar para olhar para as nossas próprias vidas, para as nossas decisões, nossas crenças, nossos rituais, fica a questão: onde é que termina a fronteira da razão e onde é que começa o território do mito? A resposta talvez diga muito sobre o jeito que cada um de nós constrói o seu próprio mundo.